Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao museu. Estamos aqui no Museu do Cangaço, na cidade de Serra Talhada, um dos maiores da América Latina em termos de acervos referente ao cangaço. Aqui a gente tem a história de Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. São peças, acervos audiovisuais, livros, onde você pode mergulhar a fundo na vivência do cangaço, saber um pouco da história dessa grande figura que causou tanto rebuliço, tantas histórias e fez a diferença na entrada do cangaço. Então, aqui temos a história sobre a família de Lampião, Zé Ferreira, Maria Sulene da Purificação, as suas mães. E a gente conta a história nascida no sítio Passagem das Pedras, né? Onde a gente conhece um pouco sobre a história de Lampião no sítio. O sítio também é um museu onde nasceu Lampião. O visitante ele agenda essas visitas e pode frequentar o sítio, saber um pouco da história de alguns acontecimentos que envolve todo o entorno daquela região. Então eu aguardo todos vocês para mergulhar a fundo nessa história aqui na cidade de Serra Talhada, onde nasceu o rei do cangaço, Lampião. Bem, aqui o Museu do Cangaço é uma ONG, então a gente sobrevive, né, dessa resistência aqui que a gente contando a história. Então a gente produz alguns fatos que nos permitem andar, caminhar, certo? Infelizmente a gente não tem ajuda do governo federal para a nossa instituição. Aqui é a ONG, então a gente sobrevive de visitações, apresentações, a venda de souvenirs, que a gente destina ao povo com temas voltados ao cangaço. São livros, são trabalhos de pesquisas, são um trabalho audiovisual feito aqui com os atores aqui, contando alguns recortes da vida de Lampião que a gente vende. Então é isso que a gente destina. A gente acolhe aqui grupos de chachado. Temos o grupo principal, que é os Cabras de Lampião, e começamos também com os herdeiros do chachado, que é as crianças. Temos outros grupos, Gilvan Santos, que ensina também o chachado, Mistura Pernambucana, que a gente dá suporte também. Aqui também a instituição também oferece oficinas de formação. Então, toda essa movimentação que é permitida aqui na instituição faz com que a gente sobreviva em função do cangaço, vendendo todo esse nosso acervo para o povo. Bem, esse espaço aqui funcionava em 1957, a estação férrea, né? Foi inaugurada e funcionou até a década de 90. A partir daí, o prédio foi abandonado até ser solicitado pela Cleonice Maria e o presidente da fundação, Anildomar Williams, com os acervos, com as coisas que ele tinha, que ele mantinha ainda o museu em casa, com todo o material que recebia, com compras, doações das pessoas que tinha esse tema, tinha peças, ele tinha esse acervo em casa. Então, como o prédio estava abandonado na década de 90, ele começou a arrumar uma estrutura e solicitou à prefeitura para que entregasse, desse outra dinâmica a esse espaço. Então, foi solicitado e aqui estamos com todo o acervo de peças trazidas de doações, de peças próprias de Anildomar Williams, conseguida nesse mais de 20 anos trabalhando em cima do tema do cangaço. E diante do quadro histórico que era o cangaço, que é um movimento que surgiu no litoral e veio a fundo aqui no sertão e ganha esse nome, cangaço e cangaceiro. Lampião pra gente aqui é a cultura, é a história, né? É a pessoa que foi marcada por acontecimentos que envolveram de uma certa forma esse personagem conhecidíssimo, que ele fez Lampião agricultor, vendedor. O pai dele ensinou a profissão de almocrefe, ele comprava mercadoria e saía vendendo por aí. E vários fatos, vários acontecimentos em torno de todo o sertão fizeram com que Lampião se envolvesse e aí tomasse a
à frente a essas injustiças com mão armada, né? A morte do seu pai, injustiças sociais que eram aclamadas, os amigos, conhecidos dele aqui no sertão, fizeram com que ele tomasse para si essa justiça e saísse a fundo. Então, envolvendo toda essa história, todos esses acontecimentos, para a gente aqui fica a história do Rei do Cangaço.